Boa noite. Então hoje a gente vai dar continuidade no livro Nosso Lar. E hoje nós vamos para o capítulo 36, o sonho, continuação do 31, do 30, 31, 32, 34, né, que ele está trabalhando nas câmaras de retificação e está cansado já, né? O espírito se cansa também. Então o texto começa assim, o capítulo começa assim. Prosseguiram os serviços incessantemente, enfermos exigindo cuidado, perturbados reclamando dedicação. Ao cair da noite, já me sentia integrado nos mecanismos dos passes, ou seja, depois de 24 horas de trabalho ele já sabia como funcionava o mecanismo de passes lá nas câmaras de retificação. Então, qual era o remédio que eles usavam na câmara de retificação? Isso mesmo, o mesmo que a gente usa aqui nas palestras, o passe, né? Dei uma de Alessandro agora, né? Falei, isso mesmo. De vez em quando, vou continuar, balancem a cabeça para ver se vocês estão aqui, se vocês não estão em desdobramento, né? Aquelas coisas todas. Então lá, ao cair da noite já me senti integrado no mecanismo dos passes, aplicando-os às necessidades de toda sorte. Pela manhã, isso praticamente foi 24 horas de trabalho. Pela manhã regressou Tobias às câmaras. Para quem lembra, Tobias foi quem recepcionou ele nas câmaras e colocou ele no trabalho, né, nas câmaras de edificação, junto com a... Não. Narcisa, obrigado Silvio, junto com a Narcisa. Isso. Pela manhã regressou Tobias às câmaras e, mais por generosidade que por outro motivo, estimulou-me com palavras animadoras. Muito bem, André, exclamou ele, contente. Vou recomendá-lo ao ministro Genésio e pelos serviços iniciais receberá bônus em dobro. A gente, enquanto médium, a gente tem que ter um pouco de cuidado, principalmente trabalhador de casa espírita, a gente tem que ter um pouco de cuidado quando recebe elogio, para o elogio não inflar o nosso orgulho, tá? Mas ele recebeu os elogios mais por generosidade, né? Ele mesmo se coloca como mais por generosidade que por outro motivo. Ensaiava palavras de reconhecimento quando a senhora Laura e Lísias chegaram e me abraçaram. Sentimos-nos profundamente satisfeitos, disse a generosa senhora, sorrindo. Acompanhei-o em espírito durante a noite, e sua estreia no trabalho é motivo de justa alegria em nosso círculo doméstico. Como é que ela acompanhou em espírito durante a noite o trabalho do André Luiz? Como é que isso se dava lá no mundo espiritual, né? Especificamente em nosso lar? Alguém quer arriscar? Ela usa aqui, ó, acompanhei-o em espírito durante a noite. Lembrando que lá todo mundo é espírito, né? Então, os espíritos se veem. Como é que ela acompanhou ele em espírito durante a noite? Alguém quer arriscar um palpite? Não? Silvio? Não? Não tem problema. Suzana? Não? Nilza? Ai? Tá. Pensamento. Pela força do pensamento, lá eles se comunicam por pensamento, então por pensamento ela conseguia acompanhar, claro que ela focou em André Luiz, então ela por pensamento à noite ela conseguiu focalizar em André Luiz e saber tudo o que estava acontecendo, ou ter esta dupla visão, ou seja, estar lá e acompanhar tudo o que estava acontecendo, então ela já sabia por pensamento, você estava em Nárnia, não tem problema. Então, por pensamento, a dona Laura e Lísias acompanharam o trabalho do André Luiz nas câmaras de edificação, tá? Tobias também ficou sabendo de tudo, né? O mesmo fato de ele falar que ia recomendá-lo ao ministro Genésio, com certeza o ministro Genésio também já sabia, né? Tudo pela força do pensamento. Lembrando que pensamento é matéria, tudo é matéria, só que o pensamento é uma matéria bem sutil. Vamos continuar. Disputei a satisfação de levar a notícia ao ministro Clarencio. Essa é a Laura falando, tá? Estava todo mundo brigando para ser o porta-voz
das boas novas aos ministros, ela e Tobias. Disputei a satisfação de levar a notícia ao ministro Clarencio, que me recomendou cumprimentasse a você em nome dele. Ou seja, ela já tinha falado com o ministro Clarencio e ele recomendou os cumprimentos a André Luiz. Clarencio, para quem não se lembra, é um dos ministros. No filme é aquele que recebe André Luiz e junto uma senhora que só reclama, que não aguenta trabalhar, que não pode trabalhar, mas quer ver os filhos, né? E ele fala para ela, quantos bônus horas a senhora tem? A senhora trabalha? Ah, trabalhar me cansa muito. Esse é o ministro Clarencio. Trocaram observações afetuosas com Tobias e Narcisa. Pediram-me relatório verbal de impressões e eu não cabia em mim de contente. Esse não cabia em mim de contente que a gente tem que ter cuidado às vezes. Para isso não ficar um orgulho exacerbado, né? Algo assim. Minhas alegrias sublimes, porém, reservaram-se para depois. Nada obstante o convite amável da genitora de Lísias para que voltasse a casa por descansar, Tobias pôs à minha disposição um apartamento de repouso ao lado das câmaras de retificação e aconselhou-me algum descanso. Entenderam por que ele estava dormindo? De fato, sentia grande necessidade do sono. Narcisa preparou-me o leito com desvelos de irmã, recolhido ao quarto confortável e espaçoso, orei ao Senhor da vida, agradecendo-lhe a bênção de ter sido útil. E aqui a gente faz uma pausa. Necessidade do sono. Espírito precisa dormir? Todos os espíritos precisam dormir? Por que André Luiz precisava dormir? Aliás, por que os espíritos em nosso lar precisavam do descanso do sono? Isso mesmo, Arlindo. Porque eles ainda estão muito próximos da matéria, né? Por isso que eles comem, entre aspas, né? Comem, bebem, né? Se alimentam no lago, no Parque das Águas, com aquela energia do Parque das Águas. E sono. Precisam de dormir, sim. E no Livro dos Espíritos, no capítulo 4, da vida espírita, percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos, a pergunta 254, que Allan Kardec fez ao Espírito de Verdade. E a fadiga, a necessidade de repouso, experimentam-nas? Resposta do Espírito de Verdade. Não podem sentir a fadiga como a entendeis. Conseguintemente, não precisam de descanso corporal como vós, pois que não possuem órgãos cujas forças devam ser reparadas. Ou seja, durante o sono, muitos dos nossos órgãos são reparados. O cérebro, principalmente, ele entra num estado de dormência, digamos assim, para reparar o cérebro do movimento do dia a dia, porque o cérebro não para, né? É um órgão autônomo, né? Como o coração, ele não para. Você não pensa para o coração bater, o coração bate por si só. Fala, Suzy. À noite o cérebro é feita a limpeza. E aí Peraí. Durante o sono do corpo, o cérebro, existem químicas no cérebro que limpam ele. Por isso que é necessário dormir, e não 3 horas, 2 horas. É preciso dormir. E também é nesse momento que faz a seleção das memórias. O que não é importante é descartado, e o que o cérebro considera importante fica no lóbulo frontal ou vai direto para o inconsciente e se soma a outras lembranças. Por isso que alguns profissionais conseguem fazer a regressão, porque fica sempre tudo guardado. O espírito, entretanto, repousa no sentido de não estar em constante atividade. Ele não atua materialmente. Sua ação é toda intelectual e inteiramente moral, o seu repouso. Quer isto dizer que momentos há em que o seu pensamento deixa de ser tão ativo quanto de ordinário e não se fixa em qualquer objeto determinado. É um verdadeiro repouso,
mas de nenhum modo comparável ao do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos são suscetíveis de sentir guarda relação com a inferioridade deles. Então, por isso que em nosso lar eles precisam descansar. Quanto mais elevados sejam, tanto menos precisarão de repousar. Mas lá, ou cala a boca ou enche a boca de água. Também. Não é isso? Isso é a técnica usada, né? Beba água. Mas é verdade, sabia? Quando você quer falar alguma coisa que você sabe que não vai dar bom, é melhor beber um copinho d'água e manter a água na boca até passar vontade. A minha netinha na evangelização, sábado passado, hoje ela fez lá no bar. Ela pegou água e ficou na boca, porque o irmão falou não sei o que para ela pegou a água e ficou com a boca cheia para não responder nada para ele. Tá certo. Mas tem que tomar lá cuidado com o pensamento. Outra coisa. Então eu falei da necessidade de sono, e aqui Senhor da vida. Todo mundo sabe quem é Senhor da vida, né? Que é o que está na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Né? Na doutrina espírita, Senhor da vida é uma forma de referir-se a Deus, a inteligência suprema que criou e governa o universo. Pergunta 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É tipo assim... Qualquer espírita tem que saber, né? Quando perguntar, qual é? Pergunta no Livro dos Espíritos. Pode não saber as outras 1218, mas a pergunta 1 tem que saber, não tem jeito. A proveitosa fadiga. Por que proveitosa fadiga? Porque eles aproveitam esse descanso, como diz o texto, para se recuperar. O pensamento fica um pouco mais... não tão focado em várias coisas, né? Porque o pensamento voa longe. Então é para dar um descanso para o pensamento, principalmente para eles que ainda estão no início, né, da caminhada no mundo espiritual. A proveitosa fadiga dos que cumprem o dever não me deu ensejo a qualquer vigília desagradável, ou seja, ele não pensou em nada ruim, né? Ele só teve pensamentos agradáveis. Daí a instantes, sensações de leveza invadiram minha alma toda e tive a impressão de ser arrebatado em pequenino barco, rumando a regiões desconhecidas. Para onde me dirigia? Impossível responder. A meu lado um homem silencioso sustinha o leme, e qual criança que não pode enumerar nem definir as belezas do caminho, deixava-me conduzir sem exclamações de qualquer natureza, extasiado embora com as magnificências da paisagem. Parecia-me que a embarcação seguia célere, não obstante os movimentos de ascensão. André Luiz era espírito. Isso aqui todo mundo concorda. Se ele era espírito, para que precisava de um barco aqui? Né? Aqui, ó. Ele estava indo para algum lugar, ele sentiu sensações de leveza, estava indo para algum lugar, um homem sustinha um leme, né? Ele estava num pequenino barco rumando as regiões desconhecidas. Oi? Pô, não deixa nem eu molhar o bico. Não escutem o que ele falou. Opa, André Luiz não era espírita? Ele estava em desdobramento do sono. Para que precisava de uma embarcação? Né? Se ele era espírito, e teoricamente espírito pode ir para onde quer. Se ele estava em desdobramento do sono, e a gente no desdobramento do sono, nós mesmos encarnados, às vezes nosso sono nos leva a lugares que a gente nem imagina, né? Ainda bem que tem um fio de prata segurando, senão a gente ia e não voltava. Para que ele precisava de embarcação? E é isso o que o Silvio falou, porque ele estava indo para as zonas superiores, e como toda a matéria do nosso lar é mais densa, ele precisa, para ir para uma zona superior, essa matéria precisa ser menos densa. Eu vou explicar aqui adiante. O motivo é simples. Não só para subir. Não, para descer. Também ela teve que... Jesus Cristo, para poder encarnar na Terra, ele levou séculos, talvez não, levou milênios, né, Newton? Levou milênios para conseguir encarnar, porque a cada fase ele tinha que
condensando mais a matéria sutil dele, condensando, e não deve ter sido fácil, até conseguir encarnar como filho de Maria, né? Ele não simplesmente falou assim, tá chato isso aqui, hein? Vou encarnar na Terra, pronto. Não foi assim. Levou milênios para ele conseguir essa condição de encarnar. E para nós também, para a gente se elevar também, leva milênios também. Então, assim, o perispírito dele estava dormindo, né? Estava deitado, O espírito dele estava, o perispírito. o perispírito, né? E no caso, ele foi com o pensamento. Isso, a gente vai chegar lá, mas é isso. É isso, ele foi por pensamento. Quer dizer, não foi pensamento porque... Não, ele foi com o perispírito. ele foi com o perispírito dele, mas só que uma dimensão um pouco mais leve. Ele continuou dormindo na cama dele, ou descansando, e aí, a gente vai chegar lá, mas só para você entender, é como se fossem cascas de cebola, tá? A casca mais grossa ficou e André Luiz, por que ele não foi primeiro? André Luiz ainda não sabia volitar. Ele ainda estava aprendendo. Segundo, que ele não sabia para onde ele tinha que ir. Da mesma forma que usavam aeróbus em nosso lar e usavam carruagens para ir para o umbral, utilizaram uma embarcação para não causar desconforto ao espírito de André Luiz. Simplesmente, ele não podia simplesmente, estou aqui, estou ali. Né? Até por caridade com o espírito, eles criaram alguma... Até porque vocês vão descobrir quem é que ele encontrou do outro lado. Não podia simplesmente... Ia ser um choque muito grande, talvez. Então, foi feito uma... Ele ia morrer. Hã? Ele ia morrer. Ele ia morrer, com certeza. E por que essa viagem até uma zona mais elevada do mundo espiritual poderia causar desconforto ao André Luiz? André Luiz estava em desdobramento do sono. Nós, enquanto encarnados, podemos passar por esse processo quando dormimos, onde o nosso espírito se descola do corpo e podemos ir ou ser levados a vários lugares. Mas André Luiz já era espírito. Como se deu isso? E aí a gente chega, porque o perispírito tem camadas, né? Esse é o corpo físico, duplo etéreo, perispírito, corpo mental, espírito. Tem outras camadas também, né? Mas é só para vocês se situarem na composição do nosso corpo, né? Newton, tem corpo mental, tem corpo astral, nebis, tem um monte. O perispírito é frequentemente descrito como tendo várias camadas ou corpos, que são como envoltórios energéticos que se unem ao espírito e ao corpo físico. Estes corpos são pensados para terem funções e níveis de refinamento energético distinto, formando uma estrutura complexa que envolve o espírito. O espírito está aqui, ó, a centelha divina. Ele não pode ficar simplesmente solto no ar. O envoltório semimaterial que liga o espírito ao corpo físico pode ser descrito como corpo sutil ou duplo etéreo, que se adapta às condições do ambiente e se modifica com a evolução espiritual. É aqui, ó. Duplo etéreo é o que se amolda conforme o local que o espírito está. Para que o espírito possa alcançar zonas mais elevadas, esse aqui é comentário meu, tá? Quem não concordar, fique à vontade. Para que o espírito possa alcançar zonas mais elevadas, ele precisa estar em equilíbrio com o local para onde vai. O nosso perispírito, mesmo sendo mais sutil que o corpo humano, ainda é muito denso para alcançar os mundos mais elevados. Então, durante o sono de André Luiz, uma fatia menos densa do perispírito se descolou e ele teve acesso a essa zona mais elevada. Foi só para resumir, né, como é que um espírito, para dar um entendimento, como é que vocês entenderam como é que ele pode ir para... Por exemplo, quando ele estava em nosso lar e vai para as zonas umbralinas, né, digamos assim, lá o nosso lar está no umbral, então é a mesma densidade, né? Não há necessidade de ele colocar uma roupa por cima, uma capa, um outro... Mas quando ele vai para as zonas mais altas, ele precisa ter uma densidade mais leve, Da mesma forma que espíritos elevados, quando vão para o nosso lar para fazer algum tipo de trabalho, eles se preparam, eles têm que
colocaram um casaco por cima, né, uma roupa, né? Você não vai, por exemplo, quem vai aqui para o Polo Norte não vai de camiseta, né? Eles têm que botar um monte de casaco, porque senão não dá. E a gente, quando vai para a praia, não vai de casaco. Então a praia é o mundo mais elevado, já que a Nilza adora uma praia, a praia é o mundo mais elevado, o Polo Norte é um mundo mais denso. Só para exemplificar. Continuando o texto. Decorridos minutos, vi-me à frente de um porto maravilhoso, onde alguém me chamou com especial carinho. André, André. Desembarquei com precipitação verdadeiramente infantil. Reconheceria aquela voz entre milhares. Num momento abraçava minha mãe em transbordamentos de júbilo. E a mãe dele estava numa região mais elevada. Então, por isso que ele precisou... Aliás, vocês lembram no começo que ele ganhou bônus em dobro? Lembram, né? Tobias falou que ele ia ganhar bônus hora em dobro. Esse foi o bônus dele, o bônus dobrado. Ter a oportunidade de rever a mãe, né? Merecimento. Com a tudo... Fala, Newton. Inclusive, esse trajeto, voltando ao trajeto, se eu não me engano, ele comenta no local, o trajeto é bonito, os mares, né? Por quê? Porque naquele momento que ele vê tudo aquilo, o padrão vibracional dele se eleva, para ele poder cortar aí. O cara, por causa da mãe dele, não precisa. Mas são padrões vibracionais diferentes. Então, ele, para tirar a ansiedade dele, onde eu estou indo, ele começa a ver locais, né? Entende? Para que o padrão vibracional dele, aí você falou do perispírito, né? Que desdobra e tal. A gente pode imaginar, tipo assim, ele é uma... Peraí. Que agora vem explicação, tem que ter na gravação para ficar bom. Então, quando ele faz essa viagem, né, digamos assim, ele está se desdobrando durante o sono, então ele não sabe para onde vai, ele está ansioso, pô, vou para onde? Que lugar que eu vou? Então nós, quando estamos ansiosos, a gente tira o foco, né? Aí começaram a dar para ele os focos. O que é o foco? O barco, o barqueiro é um cara bacana, uma luz que refletia no rio, né? Então assim, isso aí vai deslumbrando, ele vai ficar vislumbrado com aquilo que está acontecendo e começa a fazer fazer com que o seu padrão vibracional se eleve. E quando ele aporta, ele está pronto para receber a energia do local onde ele está. Sim. Entendeu? Então, já a mãe dele, ao contrário, não tem preocupação com isso, que ela já está no padrão vibracional de acordo. Isso. Perfeito. Aí ele não procura nenhum lugar depois disso, né? Nem a gente que quando está sonhando, né? Num lugar bonito, daqui a pouco, pronto, volta para outro lugar que já falou na vida. Voltei, o espírito voltou na matéria. É mais ou menos isso, então. A gente às vezes acorda, né, tomando aquele tranco, né? Fui conduzido então por ela a prodigioso bosque. Aqui ele faz aquele comentário do Newton, né, que ele agora nos relata como era o local. Prodigioso bosque onde as flores eram dotadas de singular propriedade, a de reter a luz, revelando a festa permanente do perfume da cor. Quem tiver oportunidade de novo, né, comentando, de ler A Casa do Escritor, a Patrícia também relata locais assim onde as flores tinham uma cor que não tem como relatar, né? Não tem como relatar, não tem como comparar com nada que temos aqui, né? Nós somos um rabisco muito mal feito do que tem lá no mundo espiritual. Tapetes dourados e luminosos estendiam-se dessa maneira sob as grandes árvores sussurrantes ao vento. Minhas impressões de felicidade e paz eram inexcedíveis. O sonho não era propriamente qual se verifica na Terra. Para ele não era, ele trata como o sonho, mas na realidade não era bem um sonho, né? Ele estava vivendo aquilo, ele estava lá, né? Eu sabia perfeitamente que deixara o veículo inferior no apartamento das câmeras de retificação, ou seja, ele não estava tipo assim, alheio ao que estava acontecendo em nosso lar, e tinha absoluta consciência daquela movimentação em plano diverso. Minhas noções de espaço e tempo eram exatas,
Ou seja, era como se ele simplesmente tivesse... É como se a gente de repente fosse pegado, tirado daqui e colocado no outro lugar. A gente tem noção de tempo, espaço, de onde está, e tem certeza que, pô, eu estou lá e estou aqui. E tinha absoluta consciência daquela movimentação em plano diverso. Minhas noções de espaço e tempo eram exatas. A riqueza de emoções, por sua vez, afirmava-se cada vez mais intensa. Após dirigir-me sagrados incentivos espirituais, minha mãe esclareceu bondosamente. Muito roguei a Jesus me permitisse a sublime satisfação de ter-te ao meu lado, no teu primeiro dia de serviço útil. Como vês, meu filho, o trabalho é tônico divino para o coração. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Ela rogou a Jesus que permitisse a sublime satisfação de ter-te ao meu lado no teu primeiro dia de serviço útil. Só o fato de ela ter rezado para Jesus, ter tido essa possibilidade, faria com que ele fosse ver a mãe dele? Vocês acham que só o fato dela ter rezado teria feito, e ela é um espírito evoluído, mais evoluído que André Luiz e que todos em nosso lar, a maioria aqui é no nosso lar. Só isso já teria feito ele ter ido visitar a mãe? Não. Ela rogou, mas teve o esforço dele, o trabalho do serviço útil. Então, de novo, a cada um conforme as suas obras. Ele ganhou esse benefício porque ela pediu, mas ele fez o esforço dele. Ele não ficou deitado esperando acontecer as coisas. Como vês, meu filho, o trabalho é tônico divino para o coração. Numerosos companheiros nossos, após deixarem a terra, demoram em atitudes contraproducentes, aguardando milagres que jamais se verificarão. Quem lembra de novo do filme, aquela senhora, junto com André Luiz, no ministério do Clarencio, que eu não lembro agora o nome do ministério, se alguém lembrar, em que ela reclamava o direito de ver os filhos, mas ela não tinha trabalho, ela não trabalhava, ela não fazia nada, e os trabalhos que arranjavam para ela, ela só reclamava. Então, para quem pensa que a gente vai para lá para passar férias... Era o esclarecimento mesmo. Eu estava achando que era o esclarecimento, mas eu estava com dúvida. Quem acha que vai para lá para passar férias, não vai. A gente não vai, né? Às vezes a gente vai em velório, fica sabendo de pessoas que já desencarnaram, e a pessoa tem, né, as pessoas falam, morreu, foi descansar. Vai nessa. Bom, se ele foi para descansar, ele vai ficar descansando mesmo. Não vai ter muita atividade lá, mas o objetivo não é esse. O objetivo é você ir para lá e continuar trabalhando, né? A única vantagem é que nosso bônus hora, o nosso salário lá é muito mais importante do que o que a gente ganha aqui, né? Já reduzem-se desse modo formosas capacidades a simples expressões parasitárias. Alguns se dizem desencorajados pela solidão, outros, como sucedia na terra, declaram-se em desacordo com o meio a que foram chamados para servir ao Senhor. De novo, né, a gente lembra daquela senhora, que só todo trabalho que colocavam ela para trabalhar, ela reclamava, né? André Luiz, também, quando chegou nas câmeras de edificação, ele já ficou procurando o estetoscópio, né? Cadê o estetoscópio porque ele era médico? Já pensou que ia chegar lá, né, abalando bambu. Não, vai, pega a vassoura. Então, assim, se a gente trouxer isso para o nosso dia a dia, e às vezes até num trabalho de caridade numa casa espírita, todo trabalho é útil. Até encher o copinho d'água, entendeu? Ou passar o rodo quando estiver chovendo muito, todo trabalho é útil. Porque o pessoal pensa que na casa espírita o trabalho útil é do pessoal que fica dando passe, né? Que é o trabalho, nossa, tem gente até que acha que o cara que é médium é tipo, fala linda. Oi. Então, antigamente, quando tinha água, aquela aguinha fluidificada, bem antes da pandemia, eu servia água fluidificada, eu ficava enchendo os copinhos e servindo. Foi meu primeiro trabalho na casa espírita. Meu primeiro trabalho foi esse aí.
Meu primeiro trabalho na casa espírita foi encher copinho de água. Enche os copinhos d'água. Encher copinho de água. Eu perguntei, o que eu posso fazer para ajudar? Encher copinho de água. Né? E tem gente que acha que o trabalho útil numa casa espírita é só ser médium. Ser médium não é bem uma graça. Tá? Não é bem uma graça. Os médiums são os que mais têm acerto para fazer. Inclusive, tem que entender que os espíritos que magnetizam ou fluidificam a água precisam de quem está presente ali para poder fazer a simbiose. Sim? Porque aquela água, quando ela é fluidificada, ela tem o nosso fluido vital ali. Né? E não é por acaso que aquele trabalhador que entrega água está ali. Ele está ali porque não tinha nada para fazer. Não é assim, não. Ele é escolhido pela espiritualidade, ele é intuído, e às vezes sem perceber, lógico, né? Ele é intuído, os dirigentes da casa é intuído e põem ele lá, e eles utilizam o fluido vital, né, do trabalhador, junto para poder fazer a simbiose e fazer a magnetização da água. Todo trabalho é útil, né? Todo trabalho, quando feito com amor, é útil em qualquer lugar, né? Seja na empresa que você trabalha, na sua casa. Quando a tua mulher... Viu, Silvio? Quando a tua mulher mandar lavar a louça, vai. Mas eu lavo mesmo. Ah, tá. Isso é uma obrigação, nem... Já nem pede mais, né? Já é que nem em casa. Que nem em casa. Já é mesmo, fazer o almoço e lavar a louça. Eu em casa, às vezes eu me atrevo a fazer almoço. A Suzana come, diz que tá bom, mas sei lá. Por caridade, ela come por caridade, né? Tipo, ou é isso ou eu passo fome. Então vamos lá. Então continuando. Então alguns se dizem desencorajados pela solidão, outros, como sucedia na terra, declaram-se em desacordo com o meio a que foram chamados para servir ao Senhor. É indispensável, André, converter toda a oportunidade da vida em motivo de atenção a Deus. Nos círculos inferiores, meu filho, o prato de sopa ao faminto, o bálsamo ao leproso, o gesto de amor ao desiludido, são serviços divinos que nunca ficarão deslembrados na casa de nosso Pai. Aqui, igualmente, o olhar de compreensão ao culpado, a promessa evangélica aos que vivem no desespero, a esperança ao aflito, constituem bênçãos de trabalho espiritual que o Senhor observa e registra ao nosso favor. Ou seja, todo trabalho caridoso o Senhor observa. Tá? Então, tudo que você faz de bom, de caridoso, de fraterno, o Senhor observa. Tudo que você faz de ruim, Ele também observa, mas Ele fala assim, Ele pensa, meu filho ainda não aprendeu, uma hora ele aprende. Mas quando a gente faz um gesto de caridade, quando a gente ajuda, fornece quentinha, ajuda na entrega da quentinha, sei lá o que faz, né? Isso são os nossos bônus hora que a gente vai resgatar quando estiver lá. A fisionomia da minha genitora estava mais bela do que nunca. Seus olhos de Madonna pareciam irradiar. Madonna é um quadro, né, italiano, a Madonna de... Depois eu ponho para vocês também. Mas é um quadro bem bonito, a Madonna. Seus olhos de Madonna pareciam irradiar luminosidade sublime. Suas mãos transmitiam-me nos gestos de ternura fluidos criadores de energias novas, a par de caridosas emoções. Ou seja, ele estava recebendo energia através de fluidos criadores, tá? Das caridosas emoções que ela transmitia a ele. Ou seja, a gente transmite um ao outro energia. Tudo é energia. Energia é matéria, o ar é matéria, a onda de rádio é matéria, tudo é matéria. Só que a matéria é de um grau sutil que a gente não enxerga. Então, tudo que você transmite a outro, essa pessoa pode receber. Né? A gente pode entrar... Não sei quem foi o Arlindo? Foi você, né?
que você fala, né, que você entrou, que você pode entrar numa casa e criar né? Por quê? Eu posso encontrar um de vocês na rua e a gente transmitir um para o outro uma sensação boa. E ao mesmo tempo você pode cruzar com uma pessoa que você nunca viu e tipo assim, não bate o santo. Então a gente tem que ter cuidado com os nossos o quê? O Evangelho de Jesus, meu André, continuou amorosamente. Lembra-nos que há maior alegria em dar que em receber. Acho que Chico falava, né? Que a maior alegria dele era dar, era ajudar. Nunca... Ele ficava até incomodado quando queriam ajudar muito ele. Ele gostava mais. A maior alegria dele era ajudar. Né? Então a gente nota, né? Às vezes quem já participou de entrega de cantinha, ou de seja lá o que for, né? Quando você entrega um prato de comida para alguém e ele fica todo agradecido, ou quando você ajuda alguém na rua, compra alguma coisa e ele fica agradecido, a satisfação que você sente. Né? Satisfação, hein, gente? Não é orgulho. Satisfação. Aprendamos a concretizar semelhante princípio no esforço diário a que fomos conduzidos pela nossa própria felicidade. Dá sempre, filho meu. Sobretudo, jamais esqueças dar de ti mesmo em tolerância construtiva, em amor fraternal e divina compreensão. É o que falta para a gente. Tolerância construtiva. A gente, às vezes, fica intolerante fácil com o outro. Amor fraternal. Às vezes a gente também não tem com o outro. E compreensão, então, é um negócio que está em falta no mercado. Né? Eu fui hoje em vários e não achei. Passei em 3 mercados e não achei compreensão. Então está difícil de compreensão. Né? Porque a gente quer muito justiça para os outros. Né? E caridade para conosco. Né? Quando o certo seria pedir caridade para os outros e justiça para a gente. A prática do bem exterior é um ensinamento e um apelo para que cheguemos à prática do bem interior. Jesus deu mais de si para o engrandecimento dos homens que todos os milionários da terra, congregados no serviço, sublime embora, da caridade material. Não te envergonhes de amparar os chaguentos e esclarecer os loucos que penetram as câmeras de retificação, onde identifiquei espiritualmente, em pensamento, teus serviços a noite passada. Trabalha, meu filho, fazendo o bem. Em todas as colônias espirituais, como nas esferas do globo, vivem almas inquietas, ansiosas de novidades e distração. Sempre que possas, porém, ouvida, ou seja, esqueça, né? O entretenimento e busca o serviço útil. Lá em nosso lar tem atividades de entretenimento. Né? Tem corais cantando, tem uma série de coisas, tem os passeios e tudo. Mas como nas primeiras aulas, né, que o Newton deu, o governador de nosso lar estava há séculos sem ter um dia de descanso. Né? Mas, então ela coloca aqui, ó, sempre que possas, porém, esqueça o entretenimento e busque o serviço útil, ou seja, o trabalho. O trabalho. O trabalho é que faz com que os espíritos comecem a evoluir. Assim como eu, indigente como sou, posso ver em espírito teus esforços em nosso lar, de novo, né? Através do pensamento. E seguir as mágoas de teu pai nas zonas umbralinas. Ou seja, pelo próprio pensamento ela conseguia, de onde ela estava, acompanhar os esforços do André Luiz e ao mesmo tempo acompanhar o pai nas zonas umbralinas. Ela não precisava ir, vou colocar o termo aqui, fisicamente até lá. Ela conseguia, mentalmente, focando nele, ter informações sobre o pai de André Luiz e sobre o próprio André Luiz. Deus nos vê e acompanha a todos, desde o mais lúcido embaixador de sua bondade
aos últimos seres da criação, muito abaixo dos vermes da terra. Então Deus é onipresente, onipotente, Ele tudo vê, Ele tudo sabe, Ele está em todos os lugares. Então tudo que nós fazemos, melhor dizendo, para o bem ou para o mal, pode ficar escondido do amiguinho, mas dele não fica escondido. A gente não tem como esconder o que a gente pensa. Eu posso esconder o que eu estou pensando do Newton agora, eu não estou pensando nada. Não estou prestando atenção aqui na aula. Mas assim, eu posso esconder, eu posso, por exemplo, né, falar para o Arlindo, pô, Arlindo, que legal, não sei o quê, mas por dentro, putz, mas o Arlindo só, né, pô, caramba. Mas lá não tem. Para Deus não tem essa. Para Deus não tem essa. Minha mãe fez uma pausa que desejei aproveitar para dizer alguma coisa, mas não pude. Lágrimas de emoção embargavam minha voz. Ela endereçou-me carinhoso olhar, compreendendo a situação e continuou. Conhecemos aqui, na maioria das colônias espirituais, a remuneração de serviço do bônus hora. Nossa base de compreensão une dois fatores essenciais. O bônus representa a possibilidade de receber alguma coisa de nossos irmãos em luta, ou de remunerar alguém que se encontre em nossas realizações. Mas o critério quanto ao valor da hora pertence exclusivamente a Deus. Então, de novo, né? Ele recebeu o bônus hora dobrado e como presente ele ganhou a possibilidade de ver a mãe. Mas o valor da hora depende do trabalhador. Entendeu? Não depende de nada externo, depende do esforço dele em executar a tarefa que lhe foi pedida. Na bonificação exterior, ou seja, aqui, né, pode haver muitos erros de nossa personalidade falível, considerando nossa posição de criaturas em labores de evolução, como acontece na Terra. Mas, no concernente ao conteúdo espiritual da hora, há correspondência direta entre o servidor e as forças divinas da criação. Ou seja, aqui a gente até pode não ganhar o correto mediante o trabalho exercido. Mas lá não. Lá o que você ganha é referente ao trabalho exercido. Lá não há superfaturamento, nem há pagamento indevido. É por isso, André, que nossas atividades experimentais no progresso comum, a partir da esfera carnal, sofrem contínuas modificações todos os dias. Tabelas, quadros, pagamentos são modalidades de experimentação dos administradores, a que o Senhor concedeu a oportunidade de cooperar nas obras divinas da vida. Não, lá tem administradores. Lá a firma tem um organograma definido. Assim como concede à criatura o privilégio de ser pai ou mãe, por algum tempo, na Terra e noutros mundos, aqui, ó. Nos outros mundos também tem paternidade, tá? Não é só na Terra, não. Todo administrador sincero é cioso dos serviços que lhe competem. Todo pai consciente está cheio de amor desvelado. Deus também, meu filho, é administrador vigilante e pai devotadíssimo. A ninguém esquece e reserva-se o direito de entender-se com o trabalhador. Ou seja, ele não esquece de nenhum de nós e ele se entende com a gente. Não é o Tobias que gerou o pagamento para o André Luiz, não foi Narcisa, não foi Clarencio, não foi Genésio, não foi nenhum desses personagens. O próprio Criador, é Ele que faz o nosso pagamento. Olha a responsabilidade do que a gente está fazendo, porque o nosso patrão é Deus. E reserva-se o direito de entender-se com o trabalhador quando há o verdadeiro proveito no tempo de serviço. Toda compensação exterior afeta a personalidade em experiência, mas
Todo valor de tempo interessa à personalidade eterna, aquela que permanecerá sempre em nossos círculos de vida, em marcha para a glória de Deus. É por essa razão que o Altíssimo concede sabedoria ao que gasta tempo em aprender, que é o que estamos fazendo aqui. E dá mais vida e mais alegria aos que sabem renunciar. É o que estamos fazendo aqui. Nós poderíamos estar em casa assistindo um futebol, novela, um filme, passeando no shopping, mas a gente escolheu estar aqui, aprendendo. Minha mãe fala... No feriado tem bônus horas em dobro, né? Não Hoje é sei, feriado. possivelmente, né? Será Tem que ver a lei trabalhista do espaço. Será que Deus está vendo isso? Depois a gente consulta a Suzana para ver a lei trabalhista do espaço. Minha mãe calou-se enquanto eu enxugava os olhos. Foi então que ela me tomou nos braços, acariciando-me desveladamente. Qual o menino que adormece após a lição, perdi a consciência de mim mesmo para despertar mais tarde nas câmaras de retificação, experimentando vigorosas sensações de alegria. Ou seja, essa visita que ele fez à mãe revigorou ele, né? E reforçou que ele está no caminho certo. Acabou.